Alô, jovens? Exercício 6. Obtenha o ponto médio, cujas coordenadas, abscissa e ordenada, é a média aritmética das coordenadas das extremidades. Obtenha um ponto médio do segmento AB nos seguintes casos. Se o segmento é AB, o ponto A e o ponto B são as extremidades. Então não tem nem o que pensar. O ponto médio tem uma abscissa XM e uma ordenada YM. A abscissa do ponto médio, se as extremidades são A e B, é a abscissa de A mais a abscissa de B sobre 2, né? E uma coisa muito boa. Qual? Diz para mim, Edinaldo. A palavra médio remete à média, tá? Então a abscissa do ponto médio é a média das abscissas. Então a abscissa do ponto médio é, quais são as abscissas? Menos 6 e menos 4. Então é menos 6 mais menos 4 sobre 2. Menos 6 mais menos 4, menos 10. Sobre 2, menos 5. Muito, pau! Já sabe a abscissa do ponto médio. A abscissa do ponto médio, menos 5. E a ordenada do ponto médio, se as duas extremidades são A e B, é a média aritmética entre a ordenada de A e a ordenada de B. Então vai ser, as ordenadas de A e B são, a de A é 8, a de B é 6. Então é 8 mais 6, 14, dividido por 2. 14 dividido por 2, 7. Então a ordenada do ponto médio é 7. Se a abscissa do ponto médio é 5, menos 5, e a ordenada do ponto médio é 7, o ponto médio tem abscissa menos 5 e ordenada 7. Terminou. Esse é o ponto médio do segmento AB. E ali, bom, aqui eu queria te mostrar uma coisa. Eu não sei se tu concorda comigo, essa ordenada de B, qual? Raiz de 8, é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Os Edinaldo, eu não entendi não, porque a raiz quadrada de 8 é a raiz quadrada de 4 vezes 2. 4 é quadrado perfeito de 2 e 2 não é quadrado perfeito. Então a raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. E um meio é a mesmíssima coisa que 2 quartos. Até porque se eu tiver 2 quartos e simplificar por 2, 2 por 2 dá 1, 4 pelo mesmo 2 dá 2. Vocês vão entender porque é que eu prefiro trabalhar com 2 raiz de 2, ao invés de trabalhar com raiz de 8, e porque eu prefiro trabalhar com 2 quartos, ao invés de trabalhar com meio. Por quê? Sem maiores delongas, a abscissa do ponto médio é, sorria, a abscissa de A, 3 quartos. Que beleza, mais a abscissa de B, 1 meio. Só que 1 meio é a mesma coisa aqui, 2 quartos. Sobre 2. 3 quartos mais 2 quartos, foi por isso que eu preferi 2 quartos ao invés de 1 meio, que foi para homogeneizar essas duas frações. Veja, professor, homogeneizar frações homogeneizar frações é tornar elas com denominadores iguais. E frações homogêneas é mais fácil de serem adicionadas, porque você repete o denominador e soma os numeradores. 5 quartos. E 5 quartos dividido por 2, repete a primeira 5 quartos
e multiplica pelo inverso da segunda, que é 1/2, dá 5/8. Essa é a abscissa do ponto médio. E a ordenada do ponto médio é a média aritmética das ordenadas. A ordenada de A, raiz de 2 mais a ordenada de B, raiz de 8. Só que eu prefiro, ao invés de raiz de 8, 2 raiz de 2. Então fica raiz de 2 mais 2 raiz de 2. 1 raiz de 2 mais 2 raiz de 2, 3 raiz de 2 sobre 2. Então o ponto médio tem abscissa 5/8 e ordenada 3 raiz de 2 sobre 2. Muito legal. Próxima questão. Deixe-me limpar o quadro, ok? O professor Ednaldo foi muito rápido. Assista ao vídeo de novo. Essa é uma vantagem que a aula online, online não, a aula em vídeo traz para você. Você pode assistir a resolução da mesma questão ou a explicação de uma certa teoria várias vezes, lentamente, volta, para, dá pausa, não é? Questão 7. O que é que me diz a questão 7? O ponto médio de um segmento AB, um segmento de extremidades A e B, o B e o A são as extremidades. E o ponto médio, o M, o ponto médio, então o segmento de A para M é congruente ao segmento de M para B. Ele está dizendo que esse ponto médio tem abscissa 9 e ordenada 15. Não é? Olha lá. O ponto médio de um segmento é abscissa 9, ordenada 15. Sendo A, que é uma extremidade, o ponto que tem abscissa 3, ordenada 8. Abscissa 3, ordenada 8. Obtenha o extremo B. Obter o extremo B é calcular a abscissa de B e calcular a ordenada de B. Calcular a abscissa de B e calcular a ordenada de B. A diferença dessa questão para a anterior é que na anterior ele dava as duas extremidades e pedia o ponto médio. Nessa ele está dando uma extremidade, o ponto médio e quer a outra. Mas o que é que eu sei? Vamos ser práticos. Que a abscissa do ponto médio, 9, é igual a abscissa de A, que é 3, mais a abscissa de B, que eu não sei, sobre 2. E como este 9 está sobre 1, produto dos meios, uma vez 3 mais a abscissa de B, 3 mais a abscissa de B, é igual ao produto dos extremos 9 vezes 2, 18. Sem maiores delongas, a abscissa de B é 18 menos 3, 15. Analogamente, a ordenada do ponto médio é 15. E essa ordenada do ponto médio, 15, que é a mesma coisa que 15 sobre 1, a ordenada do ponto médio é a média aritmética das ordenadas de A e B. A ordenada de A é 8. A ordenada de B eu quero sobre 2. Uma vez 8 mais a ordenada de B, 8 mais a ordenada de B, produto dos meios, é igual a 15 vezes 2, produto dos extremos, 30. Se 8 mais a ordenada de B é 30,
sem maiores delongas, a ordenada de B é 22. Moral da história. O extremo B é o ponto que tem abscissa 15 e ordenada 22. Terminou.